E vamos deixar as crianças aqui, porque hoje nós vamos comemorar o Dia das Crianças. Não é? Eu sei que o Dia das Crianças é que dia, Pedro? Sexta? Dia 12. Não é? É sexta. Só que como a gente não vai se encontrar na sexta, dia 12, então nós vamos comemorar hoje. Hoje é um dia muito especial por causa disso, não é? Hoje nós vamos comemorar o Dia das Crianças. Enquanto os outros estão votando por aí, cumprindo seu dever, não é? Nós aqui no Distrito Federal não votamos. Algumas pessoas foram votar fora daqui do Distrito Federal, são de Goiás. Eu pensei até que você tivesse o título fora, não tem não, né? Tem umas 3 ou 4 pessoas aqui que tem. Então, depois da mensagem, nós vamos comemorar o Dia das Crianças. E essa mensagem de hoje tem 2 crianças nessa mensagem. Eu sei que ela é para adulto, não é para criança, mas tem 2 crianças no meio da mensagem que receberam o milagre de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o azeite da viúva. Deus é um Deus que multiplica aquilo que nós temos. E diz assim em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Eliseu era um profeta. O profeta Elias, que era com quem foi a pessoa com quem Eliseu aprendeu, é aquele que subiu num carro de fogo. E quando ele subiu num carro de fogo, ele jogou a capa para Eliseu. E Eliseu se tornou um profeta tão cheio da graça de Deus como Elias. Foi isso que aconteceu. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, era muitas. Já pensou? Os 2 Pedros e a Micaela correndo nos vizinhos: me presta vasilha aí, gente, me presta aí. Já pensou vocês chegando cheios de vasilhas? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então essa é a mulher. A mulher começou a conversar então. Esse é o profeta Eliseu. Eliseu era calvo, ele tinha pouco cabelo. Aí ela foi conversar com Eliseu. Eliseu, meu amigo, o que eu vou fazer? Meu marido morreu, eu tenho uma dívida, as contas da casa para pagar, o colégio dos meninos, tem que calçar, vestir os meninos, tem que dar comida. E agora, que amanhã eles estão com fome, vão comer o quê? Aí ela foi conversar com Eliseu. O historiador judeu chamado Joséfo explica que essa mulher necessitada era viúva de um profeta chamado Obadias. De repente, aquela mulher perdeu o esposo e ficou sem condições de honrar a dívida. Ao perder o esposo, ela se sentiu completamente desorientada. Há quem diga que o maior problema dessa mulher era o fato dela ter uma grande dívida, mas esse não era o maior problema dela. O maior problema daquela mulher também não era o fato de ser viúva, ou não era também o fato
ter 2 filhos órfãos. O maior problema dessa mulher não era a viuvez ou a sua dívida, era a falta de azeite. Ela disse que só tinha uma botija de azeite em casa. Na Bíblia, o azeite e o óleo são símbolos do Espírito Santo e símbolos de unção. Era um sinal real e palpável da presença de Deus na pessoa ou em um certo ambiente. Temos uma analogia. O azeite da viúva que Eliseu multiplicou é como o derramar do Espírito Santo na vida da igreja e na vida daqueles que creem. Se depender só de Deus, o azeite nunca vai parar de escorrer na sua vida. No momento de escassez, no momento em que você não tiver fartura, você clama a Deus porque Ele multiplica aquilo que nós temos. O nosso maior problema não é nada do que pensamos ou queremos, é a falta de azeite. E a Bíblia diz assim: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. E o azeite simboliza o Espírito Santo. E Jesus disse: eis vos dou o poder. O poder é exatamente aquilo que o Espírito Santo derrama sobre nós. Uma ordem de Deus para aquele que crê é: enchei-vos do Espírito. E é isso que o azeite simboliza. Será que você está cheio completamente? Quando a Edivan estava falando aqui, ela disse: eu ainda não conheço, mas eu quero conhecer. Deus quer nos encher até a tampa do Espírito Santo. Cheio até em cima, ou você está cheio até a metade? Ou se dará o caso de sua situação ser parecida à da viúva, com apenas um pouco de azeite? Deus não deseja uma situação de lamúria para a tua vida, porque Ele tem muito azeite para derramar sobre você, sobre a tua casa, e quando você precisar, Ele estará pronto para derramar. Não se lamente, não murmure: eu só tenho isso, eu só tenho aquilo, eu só tenho aquilo outro, porque aquele que vive por fé, ele sabe que aquela circunstância é passageira. Aquele que vive por fé, ele enxerga aquilo que ainda não existe, mas ele sabe que Deus vai multiplicar. E Deus está falando para pessoas aqui hoje que estão com pouco, que comecem a se encher do Espírito, porque Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Quando Eliseu perguntou a ela: que te hei eu de fazer? Foi a mesma pergunta que Jesus fez àquele cego à beira do caminho: que queres que te faça? Ele em seguida fez uma afirmação: diz-me o que você tem em casa. Antes da gente começar a murmurar o que isso aqui está querendo dizer, a resposta que o profeta queria ouvir era: eu tenho azeite. Que ela enxergasse o pouco que tem, mas que ela enxergasse que ela tem alguma coisa. Mas olha a resposta dela. Ela disse que não tinha nada. Nada é nada. É ausência total de qualquer coisa. Primeiro ela disse: não tenho nada. Uma botija de azeite não é igual a nada. Nada é ausência de tudo. Ela disse primeiro: não tenho nada. Aí completou: senão uma botija de azeite. Ou seja, ela não deu valor ao pouco que ela tinha. O que Deus faz na nossa vida é multiplicar. Jesus disse: ao que tem, ser-lhe-á dado. Ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Se você tem pouco hoje, e se você tiver fé, Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Essa sua situação, essa circunstância é provisória. Isso não é para a vida inteira. Se você tiver fé, Deus vai multiplicar. O problema da mulher era escassez ou falta de azeite. Se você olhar no contexto, depois que ela teve azeite, o seu problema foi resolvido. Depois que apareceu o azeite, depois que ela recebeu o azeite, não se fala mais em problema. O problema desapareceu, o problema da viuvez desapareceu, o problema dos filhos desapareceu, o pouco que ela tinha desapareceu, porque depois que o azeite chegou, quando a unção de Deus chega na sua vida, quando Deus entra na sua vida, quando o Espírito Santo começa a agir na sua vida,
vida e na sua família, as coisas mudam completamente. Muitas vezes as pessoas dizem: pastora, o meu problema é essa dor aqui. Ou então, o meu problema é porque eu estou com pouco dinheiro. Mas na verdade, o nosso problema não é esse. O nosso problema é falta de azeite. Porque quando você tem a unção de Deus na sua vida, você vive enxergando, você vive pela fé, enxergando o que Deus vai fazer na sua vida. E Ele fez na vida dessa mulher. Se você tem azeite de Deus na sua vida, você não precisa murmurar. Há pessoas que vivem dizendo: coitado de mim, olha a minha situação. Ah, coitado de mim, a minha vida não deslancha. O meu problema não se resolve. Aí tem gente que diz: mas pastora, você não sabe o que eu já passei. Mas pastora, a minha vida nunca se resolve nada. Nunca vai para frente. Os filhos dos profetas eram os ajudantes dos profetas. O texto nos ensina que devemos cuidar de nossas famílias enquanto a temos por perto. Nós devemos prestar atenção neles enquanto nós temos as pessoas que nós amamos por perto. É uma ótima ocasião, o dia de hoje. Eram duas crianças, o desenho é com duas crianças. Mas nós, na verdade, não sabemos, deviam ser filhos menores. Porque, caso contrário, eles teriam condições de sair para trabalhar, arrumar o seu próprio sustento, para pagar a dívida do pai. Mas nós imaginamos, pela situação criada e pelo fato dela ir procurar ajuda, o Eliseu aqui está mais calvo. Está do jeito que ele era. Né? Então ela foi com as duas crianças, ela foi perguntar: o que eu posso fazer, não é? Enquanto nós temos a nossa família por perto, nós temos que cuidar dela. Imagina o desespero dessa mãe. O homem morreu e deixou uma dívida. Naquela época, uma dívida podia ser paga com dinheiro, com bens, ou então a pessoa passava a ser escrava do credor. Se o devedor não tivesse dinheiro ou bens, o credor levava os filhos do devedor para serem escravos do credor. Você já imaginou você pegar duas crianças ou dois adolescentes e levar para... porque você não tem dinheiro e nem tem bens, o único bem que você tem, que são os filhos, você entregar nas mãos do credor? Muitas vezes o inimigo quer que nossas famílias sejam vendidas e escravizadas, como quase aconteceu com a família daquela viúva. Mas nossa família, nós sabemos, ela foi comprada com o sangue de Jesus, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A promessa não é de escravidão, a promessa é essa: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Não tenha medo pela sua família, não se desespere porque tem alguém na sua família que está com problemas sérios. Não se desespere porque você acha que alguém olha para alguém da sua família e diz que não tem jeito. Tem jeito sim. A promessa de Deus para você e para sua casa é de salvação e não de escravidão. Muito pelo contrário. Temendo que os filhos se transformassem em escravos, a mulher foi ao homem de Deus. O profeta perguntou o que ele tinha em casa, o que ela tinha em casa. Ela disse: tua serva não tem nada. Esse foi o erro dessa mulher. Nós que cremos em Deus não podemos ficar sem nada em casa. O profeta é a tipologia de Deus, é quem pergunta para nós. Se Deus te perguntar o que tens em casa, o que é que você vai responder para Ele? Você vai responder dizendo: ah, eu tenho filhos problemáticos, eu tenho um marido ou uma esposa que não me compreende, eu tenho um emprego do qual eu não gosto, eu ganho pouco, eu só tenho dívidas e que as suas coisas nunca acontecem comigo. Ah, eu vou me casar, mas eu não estou nem tão interessada nisso. Ou então meu casamento é um fracasso, na minha vida tudo vai mal. É isso que você vai dizer a Deus? Você vai murmurar? O erro daquela mulher foi dizer que não tinha nada. Deus quer nos abençoar e Ele insiste em perguntar o que temos. Não devemos dizer que não temos nada, porque sempre temos algo para agradecer a Deus. Sempre, sempre. Na pior das situações, na pior das hipóteses, você sempre tem algo para dizer: Senhor, obrigada
pela vida, obrigada pelo meu filho, obrigada pelo meu pai, pela minha mãe, obrigada pelo emprego, obrigada pelo meu sustento, pela roupa que eu estou vestindo, obrigada por um amigo, por uma amiga, obrigada porque o Senhor me salvou. Um dia o Senhor, eu enxerguei a Ti, Senhor, e hoje eu Te conheço. Deus manda você procurar hoje o que você tem em casa. Olhe para a sua vida e procure algo para você agradecer a Deus. Olhe para trás tudo que você passou. Olhe para trás e veja como você está hoje. Olhe para trás que Deus tem te sustentado. Você tem pernas para andar, você tem braços para abraçar, tem boca para falar, tem olhos para enxergar, você tem nariz para cheirar, você tem família, você tem uma igreja, você tem um emprego. Olhe para a sua vida. O primeiro erro da viúva foi não ter reserva de azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Deus quer que tenhamos azeite de reserva, azeite em abundância. Ele quer multiplicar o azeite em nossas vidas. O segundo erro da viúva foi não valorizar o pouco que tinha. Ela dava tão pouco valor ao que ela tinha, que ela simplesmente começou a frase dizendo: tua serva não tem nada. Aí ela achou demais e completou: senão uma botija de azeite. Como quem diz: eu não tenho nada, eu tenho essa coisinha que está aí. Às vezes você olha à volta e só tem o azeite. Mas o azeite é tudo. Valorize o que você tem. Se o azeite está pouco, vá até Deus e se abasteça. Busque a Deus e você vai ficar abastecido. Tem gente que só anda espiritualmente no vermelho. Não se abastece, não se enche de Deus, da palavra de Deus. O inimigo só respeita crente cheio do azeite. O segredo para vencer e viver uma vida abundante que Jesus nos prometeu é ser cheio do Espírito Santo. Na Bíblia há uma passagem em que uns discípulos de Jesus, uns homens que andavam lá atrás de Jesus, não eram dos discípulos que andavam mesmo com ele, viram um endemoniado e começaram: em nome do Deus de Paulo, sai Satanás! Em nome do Deus de Paulo, sai espírito ruim! E o espírito não saiu. Ainda disse para eles: porque Deus ele conhece. O Deus de Paulo ele conhece. Paulo ele conhece. Mas quem são vocês? Não adianta. As coisas ruins a gente não vai afastar de qualquer jeito. É quando você está cheio do Espírito Santo, cheio do azeite, é que você consegue, em nome de Jesus, afastar tudo o que é ruim da sua vida. Para resolver problemas no casamento, com filhos, pais, no trabalho, financeiros, na saúde, é preciso azeite, é preciso unção de Deus. Com azeite você anda e tem vitória. A recomendação de Eliseu é muito interessante. Ele diz assim, mas peça muitas vasilhas, não peça pouco não. O que é que você tem pedido a Deus? Você tem pedido só um pouquinho? Ah, Jesus, manda aí R$100 para eu pagar aquela conta de luz, Senhor, tem misericórdia, Jesus querido. Oh Pai, manda aí 150, Senhor, para o meu passe da gasolina esse mês, na manhã. Um mês não dá, uns 150 não dá para passar um mês de gasolina. Nem eu que moro aqui na 111 não dá. O que é que você tem pedido a Deus? Você tem que pedir a Deus para Deus mudar a tua vida. Como a Edivane disse aqui à frente, eu estou mudando e quero mudar mais. Não fique pedindo a Deus coisinhas. Oh Deus, manda, eu queria tanto aquele negócio. Não, peça a Deus para mudar a sua vida. Peça a Deus para te encher de óleo, te encher de azeite, mudar a sua vida. Peça, mas peça muitas. Não fica com coisinha. Deus não é um santinho pequenininho, uma coisinha não. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar a sua vida. E de uma vez por todas. Deus não é fada madrinha para mandar só a carruagem, um vestido bonito, não. Deus quer mudar tudo na sua vida. Tudo, completamente tudo. Não é uma coisinha ou outra. Tenha expectativa. Uma outra lição que nós podemos retirar desse episódio é que o azeite seria derramado de forma sobrenatural.
multiplica azeite, pães, peixes, vinho, é coisa de Deus. Meu filho, você traz água para mim. Milagre não se explica. Milagre não tem explicação. Se você tiver fé, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não adianta, mas isso é muito difícil. Isso assim é muito difícil. A Bíblia diz assim: há algo impossível para Deus? Irmão, se eu não cresce, eu estaria hoje cega e estaria morta, porque me desenganaram. Você tem que crer e Deus vai fazer um milagre na sua vida. É somente pela fé que nós podemos aceitar a ação livre e soberana do Espírito Santo, nos enchendo a ponto de transbordar. Faça a sua parte e prepare-se para receber a unção da multiplicação. Deus quer multiplicar na sua vida. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Não murmure, não se entristeça. Deus vai mandar a unção da multiplicação. Aquilo que você acha que é pouco, Deus vai multiplicar na sua vida. Creia. O versículo, mas não fique dizendo: eu não tenho nada, eu salarinho de nada, eu não tenho nada em casa, eu não tenho. Não, agradeça a Deus pelo que você tem e diga para Ele: eu creio que Tu és poderoso para mandar muito mais. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Vai ter gente contando testemunho da multiplicação de Deus. O versículo 3 diz que a viúva, atendendo a ordem do profeta, foi e pediu vasos emprestados aos vizinhos. Esse versículo mostra que devemos ter comunhão uns com os outros, porque na hora da necessidade, às vezes Deus quer usar aqueles que estão à sua volta para te abençoar. Tá pingando? Muitas vezes Deus quer usar as pessoas que estão à sua volta para te abençoar. Você pode bater a porta do teu vizinho e pedir algo emprestado. Você pode pedir algo emprestado ao seu vizinho, a pessoa que senta à sua frente ou na sala ao lado do seu trabalho. Como vai a tua comunhão com o próximo? Vá até ele e se reconcilie, porque você não sabe o dia de amanhã. No versículo 4, o profeta disse à viúva que ela devia entrar e fechar a porta sobre ela e os filhos, e derramar azeite nos vasos. Enquanto eu e você não aprendemos a buscar o milagre em casa e na igreja, de portas fechadas, em constante busca a Deus, não vamos ver o milagre da multiplicação de Deus. Devemos ter comunhão com os outros, com os vizinhos, mas devemos cuidar da vida dos nossos e da nossa própria vida, sem nos envolvermos com inveja, ciúme ou contenda com as pessoas. A Bíblia diz que, se possível, nós temos que ter paz com todos. Com todos. Se você perder tempo cuidando da sua própria vida, você não vai ter tempo para fazer fofoca da vida dos outros. O que a Bíblia nos ensina é exatamente isso. Entra, fecha a tua porta e lá com a tua família você clama. Jesus, quando ensinou a orar, ele não disse assim: olha, você vai para a praça pública, redige umas palavras bem bonitas e chega lá: ó Deus Todo-Poderoso. Não. O que ele ensinou? Vai para o seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, que o teu Deus que está em oculto te ouvirá. Oração é isso. É você falar o que está dentro do seu coração para Deus. Não precisa estar ninguém perto. Não precisa dar espetáculo. Quando a viúva fechou a porta sobre si e seus filhos, o azeite começou a multiplicar-se. Deus quer fazer o milagre da multiplicação em sua vida. Multiplicar as bênçãos em sua vida. Ele quer multiplicar o número de vasos, de pessoas que buscam a face dele, de batizados com o Espírito Santo. Temos que continuar a buscar a Deus na igreja, mas nosso principal altar deve ser em casa. Deus
famílias. Isso é promessa dele. A sua família não vai ficar escravizada. A sua família não vai ficar nas mãos do inimigo. Aí diz assim, depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam.